Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a mais esse nosso momento de culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração nesse momento em que queremos meditar nas palavras de nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Meus amados no Senhor, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, dos versículos 1 ao versículo 14. Mateus 22, 1 a 14. E eu gostaria de convidar então o nosso irmão Oséias a realizar a leitura para nós nesse momento. A leitura para o dia de hoje está em Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. A festa de casamento. De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como o rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os boi gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa, e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Agradecemos o nosso irmão Oséias pela leitura que foi realizada. Também gostaria nesse momento a convidar a cantarmos um hino. O hino se chama Jesus nos ama. Meus amados irmãos no Senhor,
Jesus Cristo diz ao final do nosso texto: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Como é difícil dizer isso, não é mesmo? Gostamos de pensar que se ouvirmos o convite de Deus e nos juntarmos ao seu povo, à igreja, seremos já os eleitos, ou que pelo menos está garantida a nossa salvação. Porém, essa passagem nos coloca em dúvida sobre isso. Nos sentimos convidados ou chamados, porém esse texto parece sugerir que podemos estar entre os chamados ou os convidados, mas não estamos talvez entre os escolhidos. Olhemos para o homem em nosso texto. Ele foi convidado, veio e foi expulso. Ele não foi um daqueles que, digamos, apedrejou os profetas. Ele não se rebelou durante a festa. Ele apenas vestiu a roupa errada. E, uau! Ele foi lançado na escuridão ou trevas, conforme as traduções mais antigas nos falam. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Esta é a parábola. Por isso devemos presumir que cada detalhezinho não é significativo, mas podemos pegar algumas imagens que Jesus usa na parábola, assim como nós fazemos no Antigo Testamento, para assim entender o que Jesus realmente estava querendo dizer naquela ocasião. O rei, por exemplo, representa Deus, que é o primeiro rei de Israel e o único rei verdadeiro. Até que um dia o povo decidiu rejeitar a Deus e exigiram então que Saul se tornasse o rei de Israel. O filho que Jesus menciona, obviamente, é o Filho de Deus. Coisas bem fáceis até agora. A festa de casamento é o cumprimento do reino e o derramamento da salvação a nós. E se olharmos com cuidado, até hoje falamos sobre o céu como uma festa de casamento entre o Cordeiro e a sua noiva, a igreja. Deus, então, estava pronto para cumprir as promessas messiânicas e enviar o seu Filho para nos entregar a salvação. E quando ele enviou a palavra, a sua palavra, por meio de seus, digamos, empregados, os profetas, ao povo de Israel, aqueles que, de acordo com a história que Jesus estava contando, foram convidados, mas não quiseram vir à festa. Eles ignoraram a convocação dos apóstolos. Eles ignoraram o chamado ao arrependimento. Eles estavam todos tão ocupados com suas vidas e com as bênçãos que Deus havia derramado sobre eles, que quando não tinham tempo para, e nenhum interesse real de fato, no Deus que os abençoou e fez deles o seu povo, afinal, eles tinham muitas coisas melhores para fazer. Afinal, eles tinham muitas coisas melhores para fazer e muito mais com que se preocupar do que estar prestando atenção em Deus. Afinal, eles tinham muitas coisas melhores para ficar se preocupando e para fazer, e muito mais com que se preocupar do que ficar prestando atenção a Deus. Até que eles parecem bem modernos, não é? O rei deveria ser, por isso então, desaconselhado? Claro que não. Ele enviou ainda mais empregados. E mesmo assim, o povo não quis ouvir. Suas fazendas, seus negócios, seus afazeres e suas famílias eram apenas muito mais importantes que a palavra de Deus.
Na realidade, eles começaram a achar que o choro dos profetas estava ficando cada vez mais irritante, até que começaram a punir e finalmente a matar os mensageiros de Deus. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. Assim diz Jesus na parábola. Muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. É interessante notar que a presença judaica na igreja cristã morreu mais ou menos cerca de 100 anos depois na vida da igreja, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nação foi convidada, porém poucos creram e receberam a vida eterna. Na realidade, a destruição da qual Jesus conta nessa história foi a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do reino independente dos judeus, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O rei ficou com muita raiva, que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois, chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronto, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos que puderam encontrar, tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. E, é aqui que estamos nós. Esses 3 versículos cobrem a totalidade dos próximos 2000 anos da história. Esta é a igreja cristã. Deus enviou os seus servos para convidar todas as pessoas que puderem encontrar para a festa de casamento do seu filho com a igreja. Ou seja, isso significa a pregação do Evangelho. Todos e quaisquer que aceitem o convite e venham para a festa são muito bem-vindos. Porém, não se esqueçam e tenham isso em mente. Quantos que hoje se dizem cristãos acreditam em algo diferente do Evangelho que proclamamos? O Evangelho que as Escrituras Sagradas ensinam. Se lembram do convite da parábola? É o mesmo convite ainda hoje. Digam aos convidados que tudo está pronto para a festa. Já mandei matar os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Venham, venham para a festa. O jantar, meus amados, está preparado. Jesus levou os nossos pecados à cruz, pagou por eles e encontrou a justiça de Deus em nosso lugar com a sua morte na cruz. Nossos pecados foram perdoados e Deus está derramando agora a vida eterna a todos nós que ouvem o convite para a festa da salvação, a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Tudo está pronto, ou como Jesus falou na cruz, está consumado. O grito do profeta é a mesma mensagem da pregação do pastor: arrependam-se e creiam. E esta segunda parte da parábola, que agora vamos falar, nos leva ao final, ou como muitos chamam, para o dia do julgamento. O rei entra para olhar todos os convidados. Os convidados são todos aqueles que vieram à igreja. Porém, meus queridos irmãos, não há santa igreja cristã, pois esta está no céu. Esta igreja que eu mencionei é como vemos a igreja na terra, com crentes e hipócritas misturados no templo, pois existem aqueles que são verdadeiramente de Cristo, assim como existem aqueles que são, digamos, representados por aquele homem sem vestes nupciais. Só para vocês entenderem melhor a história, nos tempos antigos,
Os reis forneciam as vestes nupciais a todos que iam no casamento. Eram roupas de festa, às vezes com cores até vivas, mas sempre eram roupas novas. Essa era uma das grandes vantagens, por exemplo, de ser convidado para uma festa de casamento como essa. Você ganha uma roupa nova. Claro que isso foi em um mundo, em um tempo, onde as pessoas usavam geralmente muitas roupas todos os dias. Deus, meus amados, vestiu cada um de nós que crê com as vestes nupciais da santidade. O manto de Jesus Cristo, que é o nosso perdão dos pecados. Em outras palavras, você é o convidado e o escolhido. Para melhorar nossa reflexão, lembre-se de Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Pecado é como se fosse, digamos, essa nudez a qual eles perceberam que estavam. E o perdão de Deus e o presente da justiça que é nosso em Jesus Cristo são as roupas verdadeiras. A vestimenta nupcial, então, é o perdão dos pecados, a salvação e a justiça que é o dom da graça para todos os que creem verdadeiramente. Isso me faz entender que aquele homem do qual o rei expulsou da sua festa era um hipócrita entre nós. Ele estava no salão do casamento e entre os convidados do casamento, mas ele não estava de fato usando as roupas do casamento. Este não é qualquer descrente. Afinal, os verdadeiros descrentes nem vão entrar na festa de casamento. Eles já vão ser logo jogados na escuridão ao longo da história da igreja cristã. A pergunta era simples. Amigo, como é que você entrou aqui sem as roupas da festa? Afinal, se você está na igreja, espera-se que você esteja vestindo a justiça e o manto de Cristo. Mas será que alguns da igreja, podemos nos perguntar, podem não estar usando as vestes? Infelizmente, meus amados, a resposta é sim, podem. Esses são aqueles que estão na igreja e que parecem fazer parte da igreja, mas não são. São apenas parte da congregação local e pronto. Alguns são de igrejas que afirmam ser cristãs, porém ensinam a depender de suas próprias obras ou de sua própria preparação, digamos, para a salvação, ou da sua própria decisão e oração pela sua salvação. Eles são também aqueles que ouviram e aceitaram o convite, porém, eles entraram sem a vestimenta da graça de Deus no Evangelho, porque eles nunca de fato ouviram verdadeiramente o Santo Evangelho do nosso Senhor. Podemos até nos perguntar também, como pode alguém que realmente ouve o Evangelho, vamos supor, todos os domingos, não estar usando as vestes nupciais? A resposta é, eles infelizmente não acreditam de fato no que ouvem. Sempre existe aquele grupo que não acredita que seja tão mal assim, ou que não são tão pecadores como os outros que nós vemos por aí, por nossa cidade ou por nossa convivência. Existem pessoas assim na igreja. Eles vêm, às vezes, só pela música, ou pela sensação de estar na igreja, ou pela, digamos, intenção social para ganhar status social melhor, ou apenas por tradição familiar. Ou seja, meu avô creu nisso, meu pai crê nisso, meu bisavô também creu,
ou melhor, desculpa, meu bisavô vinha na igreja, meu avô vinha na igreja, meu pai vinha na igreja, então eu vou seguir a tradição. Eu vou seguir a tradição da família, eu vou também na igreja. Mas, de fato, eles não creem na palavra pregada. Ainda existem aqueles que simplesmente não se envolvem suficientemente com o Evangelho. Eles pensam que não tem problema, digamos, pecar aqui, pecar ali, principalmente escondidos. Digamos aquele jeitinho brasileiro, sabe? Pecar aqui, pecar ali, não vai ter problema. Eles dão a Deus somente aquela horinha das 168 horas por semana que Deus lhes dá. E tenha certeza que já fizeram o que precisavam, digamos, já bateram o ponto e estão tranquilos. O ponto-chave aqui, que independentemente de como façam, eles até chegam ao casamento, aquele, digamos, último dia, sem usarem as roupas nupciais que receberam. Talvez até usando, digamos, por um tempo, mas, digamos, essas roupas nupciais acabou ficando muito quente, muito restrito, muito antiquado, e eles tiraram então e nunca mais olharam para ela. Porém, quando o rei entrar, quando o rei se fizer presente, ele saberá a diferença. Ele pode ver o que nós não podemos ver. Ele pode ver quem usa de fato as vestes e quem não usa. E o resultado, meus irmãos, para aqueles que não usam, como Jesus fala, a escuridão e o choro e o ranger de dentes é o inferno. E a miséria, o tormento eterno. Aumentados pelo fato de que foram para lá porque não se preocuparam em usar as vestes da salvação de Cristo, sabendo que usaram durante um tempo, mas simplesmente abandonaram essas vestes. E note que não há desculpas para aqueles que não usam as vestes nupciais, as vestes do Senhor. E não usar o presente que Deus nos dá é um ato deliberado de rebelião. Assim como a descrença na igreja nunca é ops, eu não percebi, mas sempre uma rejeição cruel e fria a Deus e a sua graça e ao seu amor. Jesus diz, ele ficou sem palavras. Muitos são convidados, mas apenas poucos que colocam a sua esperança e confiança em Jesus e no que Ele fez por nós entrarão de fato na festa da vida eterna, na glória com Cristo Jesus. Aqueles que creem verdadeiramente são chamados de escolhidos. E note que o número de salvos não será assim tão pequeno. Serão poucos em comparação com aqueles a quem o convite foi feito, digamos, a humanidade toda. Os hipócritas serão separados daqueles que verdadeiramente creem na palavra de nosso Senhor. Por fim, a festa está pronta. Todos vocês estão esperando apenas chegar o momento de ir ao banquete. Nós temos, meus irmãos, o antigozo já aqui, na igreja e em seu altar. Hoje, você está sendo convidado mais uma vez a ouvir a palavra de nosso Deus. Todo aquele que entra na igreja e ouve de fato, verdadeiramente a palavra da salvação, é aquele do qual Jesus fala, convidado e escolhido. Cada um de vocês recebeu a veste nupcial, pois todos os que foram batizados em Cristo Jesus vestiram a Cristo. Você é chamado e escolhido. Por isso, tome cuidado para usar a vestimenta da salvação a cada dia de sua vida. E que as boas novas do dom, do perdão e do amor de Deus guiem, meus amados, os seus pensamentos e humilhem os seus corações e moldem as suas ações. Seus pecados foram perdoados por causa
de Jesus. Apenas arrependam-se e creiam na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinem-se diariamente se você está na fé e se apegue a Cristo e em sua palavra e em seus sacramentos com toda a força que puderem, pois muitos serão convidados, na verdade toda a humanidade será convidada, mas poucos são escolhidos. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam, fiquem como aqueles que é convidado e escolhido. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração para sempre crermos na sua santa palavra e nunca nos afastarmos da fé em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesse momento eu convido a cantar mais um hino chamado Homem Frágil. Queridos irmãos e irmãs, também gostaria de convidar nesse momento a orarmos ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por todos os dons que tem derramado sobre cada um de nós. Obrigado por diariamente se preocupar conosco e por diariamente nos conceder o pão de cada dia, as vestimentas, a segurança, como tu sempre tem feito. Obrigado também por ter enviado o teu Filho amado para nos entregar a salvação e o manto da sua justiça, para que todos nós
possamos usar então, de fato, as vestimentas nupciais da festa de Cristo com a sua igreja no dia do juízo final. Senhor Deus, pedimos nesse momento, continue nos abençoando, continue nos protegendo e principalmente que o Senhor envie sobre nós diariamente o Teu Santo Espírito, para que sempre, diariamente, dia após dia, creiamos e confiamos e continuemos a confiar em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a qual morreu por nós na cruz para nos dar a vestimenta da justiça que Tu tem nos dado desde o batismo. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continuem conosco todos os dias de nossa vida. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, também gostaria nesse momento de orar com vocês a oração que nosso Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs do Senhor, chegamos ao fim de mais um momento cultico. Agradeço a presença de todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Também afirmo que continuarei orando para que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue protegendo cada um de vocês, pois sabemos que, embora muita coisa já está sendo liberada para podermos participar, sabemos também que, infelizmente, a pandemia de fato, o Covid ainda não foi eliminado de nossa vida. Ele ainda anda por aí e ainda anda contagiando a muitas pessoas. Por isso que Deus os proteja hoje e sempre. Que se vocês precisarem sair, que Deus Pai os proteja. E se for da sua santa vontade que peguemos Covid, que Deus também nos conceda a cura. E também a todos aqueles que já pegaram Covid, que Deus cure a todos eles, se for da sua santa vontade. Continuo sempre falando que se precisarem de mim, precisarem conversar, precisarem desabafar, eu estou aqui de ouvidos abertos para conversar com cada um de vocês. Entre em contato comigo e nós conversaremos. Então, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo os proteja diariamente. Amém.